A paz, Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais uma aula do nosso canal, Professor Zé Pinto, e que também é da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel, que tem cujo título principal Apocalipse, que é o livro da revelação. E nessa aula de hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante, onde nós iremos enfatizar sobre a pessoa de Cristo Jesus, sobre as características da igreja, o povo de Deus, e também sobre a brevidade do tempo. Então, nunca foi tão importante, tão necessário falarmos sobre a vinda do Senhor Jesus, falarmos sobre a igreja do Senhor Jesus e falarmos também sobre a necessidade de cada dia mais estarmos vigilantes, estarmos orando e vivendo em santificação, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Então, é sobre tudo isso que nós iremos abordar nessa aula de hoje. E para nós iniciarmos a nossa aula, eu quero fazer uma rápida oração com você, consagrando essa aula, consagrando a minha vida e a sua vida. Deus, nosso Senhor e Pai que está no céu, que está aqui comigo e que está com meu irmão, com minha irmã, do outro lado. Nós estamos aqui por causa do Senhor e para o Senhor. Deus, o Senhor é a sabedoria. Sendo assim, Pai, abre o nosso entendimento para que possamos entender e absorver a Tua mensagem, que a minha voz seja um canal pelo qual pessoas sejam edificadas por Tua palavra e que ouvidos também sejam edificados e orientados pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor apareça e que eu desapareça e eu abençoo a vida de cada irmão e de cada irmã em nome de Jesus. Amém. Como você pode observar, a lição número 2 é o título da nossa aula de hoje e tem como tema principal a revelação de Jesus Cristo. Essa imagem representa o nosso Senhor Jesus em sua glória, em seu poder, em seu domínio, em sua eternidade. O textuário da nossa aula de hoje se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Assim que eu admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. E quais são os objetivos da aula de hoje, professor Zéias? Seguindo o roteiro da nossa revista, o primeiro, despertar para a brevidade do tempo. Segundo, mostrar as características que identificam a igreja. E terceiro, destacar a pessoa de Cristo e sua posição soberana. Nessa imagem que você pode observar, um mapa tirado do comentário bíblico MacArthur, você pode observar onde estavam localizadas as igrejas as quais Jesus mandou João escrever e enviar para essas igrejas. No vídeo anterior do nosso trimestre, segundo trimestre, você pode observar e notar as principais características dessas igrejas, tanto os elogios quanto as críticas que Jesus fez a elas. E são essas as igrejas aí de Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas elas aí na Ásia Menor. E sobre essas igrejas, o comentário bíblico vai nos explicar o seguinte: a Ásia Menor, hoje equivalente à Turquia, era composta de 7 províncias. No centro dessas províncias estavam as 7 principais cidades que serviam como pontos centrais para a disseminação de informação. É para as igrejas nessas cidades que João escreve. Agora, só uma observação importante, meus irmãos. Eu não tenho trabalhado o tópico primeiro da nossa revista, porque no vídeo anterior nós abordamos sobre o tópico primeiro da nossa revista, onde nós falamos sobre a autoria do livro e, diante disso, eu achei mais pertinente abordarmos e trabalharmos a nossa aula a partir do tópico segundo para os irmãos não estranharem. E como você pode notar na sua imagem, eu trouxe o conceito de igreja, a visão da igreja. Segundo a pequena enciclopédia bíblica Orlando Boyer, o conceito de igreja diz respeito a comunidade nas Escrituras, que reconhece o Senhor Jesus Cristo como supremo legislador, conjunto dos fiéis legislados pela mesma fé e sujeitos aos mesmos chefes espirituais. Por quê? Porque desde a vinda de Cristo, desde a sua ressurreição,
Aí Jesus falou para os seus discípulos: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então agora, na dispensação da graça, não há mais separação entre judeus e gentios. Agora não há mais essa separação, porque o véu do templo se rasgou. Agora Jesus é o quê? É a videira verdadeira, e nós somos os ramos enxertados, e é somente através da fé em Jesus Cristo. Não precisa mais de circuncisão, não precisa mais de sacrifícios de ovelha, não. Agora o sacrifício é um sacrifício vivo e racional, um culto vivo e racional, uma mente renovada que não se amolda ao sistema desse mundo, mas que é transformada para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar sobre a volta de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo, e para isso a igreja tem que estar preparada, tem que estar guardando azeite para a vinda do noivo. Então, por isso nós estamos trabalhando aqui nesse tópico sobre a importância da igreja. E quem é essa igreja? A igreja de Deus não é apenas essas 7 igrejas aí que foram endereçadas essas cartas, mas essas igrejas aí representam todos os tipos de cristãos, todos os tipos de pessoas. Ora, uns têm elogios, ora têm críticas, ou ambos. Sendo assim, é muito importante nós falarmos sobre a importância da igreja. E agora eu quero que você preste atenção sobre as classificações da igreja segundo a palavra de Deus. A igreja são quem? Os adoradores. Hebreus 10 e 2. Eu não coloquei esses versículos todos para a gente ler, porque senão vai fazer com que nosso vídeo seja longo. A igreja quem? São os amigos de Deus, Tiago 2 e 23. A igreja é o aprisco, João 10 e 16. A Assembleia dos Santos, Salmo 149 e 1. Hebreus 10 e 25. Ela é a coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo 3 e 15. Ela é o candeeiro, Apocalipse 1 e 20. Ela é a casa de Deus, 1 Timóteo 3 e 15. Ela é a cidade de Deus, Hebreus 12 e 22. Ela é concidadãos, Efésios 2 e 19. Ela é o corpo de Cristo, Efésios 1 e 23. Elas são quem? Os cristãos, 1 Pedro 4 e 16. A igreja são quem? São os crentes, Atos capítulo 5, versículo 14. Ela é o edifício de Deus, 1 Coríntios 3 e 9. A habitação de Deus, Efésios 2 e 22. Ela é a imagem de seu Filho, Romanos 8 e 29. Ela é o Israel de Deus, Gálatas 6 e 16. Jerusalém de cima, Gálatas 4 e 26. Nação santa, sacerdócio real, 1 Pedro 2 e 9. 7 castiçais de ouro, Apocalipse 1 e 12. Noiva, Apocalipse 21 e versículo 2. E muito mais. Todas essas referências aí que eu tirei, e também há muitas outras classificações, segundo a nossa pequena enciclopédia bíblica Orlando Boyer. Então, para mim e para nós professores, essas nossas aulas é muito importante a gente ter um comentário bíblico, ter uma pequena enciclopédia bíblica, ter uma teologia sistemática. Então, você que é professor, você também é aluno, é muito importante porque a gente tem um entendimento maior e melhor da palavra de Deus, porque esses irmãos, esses autores, eles passam anos, décadas estudando a Bíblia e nós temos pleno acesso, né? Em pouco tempo, né? Então, eu como professor aconselho você a adquirir essas obras aí e será uma bênção para todos nós e para os seus alunos, para a sua vida. Um outro tópico da nossa revista diz respeito sobre a Trindade. Veja só, a visão de Deus, Trindade. O que significa Trindade? Porque no Apocalipse, em toda a Escritura, fala muito bem sobre essas 3 pessoas nas Escrituras. Mas essa palavra em si, ela não existe na Bíblia Sagrada. Então, o que significa Trindade? Significa a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só divindade. As 3 são distintas, iguais e, por consequência, coeternas e consubstanciais em uma só e individual natureza. Cada uma dessas pessoas é Deus e, no entanto, só há um Deus.
O vocábulo não se encontra nas Escrituras, mas há várias referências na Bíblia que provam a existência das três pessoas. Veja bem, Mateus 28:19. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Outra referência, 1 João, capítulo 5, versículo 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, P maiúsculo, que é Jesus, o Espírito Santo, com E maiúsculo, e estes três são um. E basta também lembrarmos também lá no Velho Testamento, primeiro livro da Bíblia, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí quando vai falar do ser humano, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Veja só, façamos está no plural. Então, prova muito bem a presença da trindade, das três pessoas ali na criação da humanidade. Também lembremos também lá de Daniel, capítulo 3, versículo 16, quando Misael, Ananias e Azarias estão jogados na fornalha lá e Nabucodonosor, estarrecido, uau, nós não jogamos só três lá na fornalha, mas tem quatro e o quarto parece ser o filho dos deuses. E também o próprio livro de Daniel também tem a presença também de Jesus, não o nome em si de Jesus, mas falando do Filho do Homem. Então, esse já era Cristo, já era o Filho de Deus, já anunciado no Velho Testamento. Então, toda a Escritura ela é recheada muito bem da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Velho Testamento, a gente sabe muito bem que, principalmente quem aparece mais no Velho Testamento, é o Pai. Andando no deserto, conversando com Moisés, com os profetas, etc. Já no Novo Testamento, a partir do nascimento de Cristo Jesus, nós podemos observar Jesus com seu ministério, seus 3 anos ali, ensinando seus discípulos, curando, batizando, ressuscitando. Nós podemos observar a presença do Filho. Mas só que ele falou, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos, ficar em Jerusalém, até que eu mande do alto o Espírito Consolador, que é o mesmo e que fará o mesmo que eu faço. Pois bem, então hoje nós temos a presença do Espírito Santo, então nós nunca fomos deixados à mercê. As religiões que não defendem a escritura bíblica, que combate o cristianismo, que não acreditam em Jesus, fala que até mesmo os animais são deuses, que a natureza é Deus, o panteísmo, Mas nós sabemos muito bem que Deus ele é imanente, Deus ele é transcendente e Jesus, Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele jamais deixou sua criação, deixou esse mundo, esse universo fora de controle. Ele sempre esteve presente. Então, nós podemos confiar no Senhor. Então, a Trindade é muito importante a gente estudar para mim e para você. E no Apocalipse, nós podemos observar a revelação do Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, Pai exaltado. E nós, como cristãos, nós temos que aproveitar cada dia mais para nós nos santificarmos, para nós adquirirmos cada vez mais azeite. Porque depois que houver o arrebatamento, que nós vamos estudar isso durante o trimestre, nós podemos concluir, segundo a Escritura, que o Espírito Santo subirá juntamente com a noiva. E aqui não ficará mais o Espírito Santo. Então, temos que aproveitar o Espírito Santo do Senhor, porque ele é o que nos consola, que nos confronta, que nos exorta e que nos edifica. Então, vamos aproveitar a presença do Espírito Santo aqui conosco. Amém? E o livro de Apocalipse, cujo título diz respeito à revelação de Jesus Cristo, foi Jesus Cristo que mandou João escrever todas essas visões. Jesus estava dando tudo isso aí para João escrever. Então, Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo. E Jesus, ele é o Filho do Homem, segundo a Escritura. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse 1:13. Já em Daniel, como eu já tinha falado anteriormente, diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel 7:13. Observe que no versículo que fala sobre Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, qual é a descrição de Jesus? Vestido até os pés
de uma roupa comprida, quem? O Filho do Homem, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, denotando que Jesus é o sumo sacerdote que está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E em Daniel também fala também, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Isso mostra muito bem o Senhor Jesus como o Filho de Deus Pai. Ancião de dias representa o quê? Que ele é eterno, porque antes dele existir como ser humano, ele já existia, como consta muitas referências na Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus, ele mesmo falou que eu e o Pai somos um. Como tu pede, Filipe? Como é que eu chego ao Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus, ele é a personagem principal no Apocalipse. E por isso nós precisamos estudar sobre quem é o Senhor Jesus. Nós precisamos ouvir a sua palavra, nós precisamos conversar com ele, nós precisamos conhecer ele, porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o nosso Salvador. Graças a Deus, graças a Jesus, graças ao Espírito Santo que está aqui conosco, convencendo dos nossos erros, dos nossos pecados. A visão também que João está tendo também de Jesus é o quê? Cristo glorificado. Apocalipse 1, versículo 14 e 15. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Isso mostra muito bem a eternidade do Senhor Jesus. Seu cabelo branco não é de velhice, mas de eternidade. E os seus olhos como uma chama de fogo significa o quê? Que ele enxerga e esquadrinha o coração no profundo e escondido, que penetra até as juntas e medulas, como diz a palavra do Senhor, como se fosse um raio laser. Essa é a característica do Cristo glorificado. E antes de concluir a nossa aula, eu quero falar sobre o tópico, que é sobre a brevidade do tempo. Veja bem, segundo a teologia sistemática Millard J. Erickson, ele afirma o seguinte, segundo a Bíblia Sagrada. Veja só, quando é que acontecerá essa segunda vinda de Cristo? Quando é que Cristo será revelado? Quando é que Cristo será revelado, glorificado? Quando é que essa igreja será retirada? Quando é que se dará essa parousia, esse rapto? Embora o fato da segunda vinda seja asseverado com muita ênfase e clareza nas Escrituras, o tempo não é claro. Apesar de Deus ter estabelecido um tempo definido, esse tempo não foi revelado. Jesus indicou que nem ele nem os anjos sabiam o tempo de seu retorno e que seus discípulos também não saberiam. Isso está aonde? Marcos 13, do versículo 32 ao 33 e também versículo 35 e também Mateus 24, 36 ao 44. Aparentemente, o tempo de seu retorno era uma das questões a que Jesus estava se referindo quando, logo antes da ascensão, respondeu aos discípulos que queriam saber se restauraria o reino de Israel naquele momento. Abre aspas. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Fecha aspas. Atos 1 e 7. Em vez de lhes satisfazer a curiosidade, Jesus disse aos discípulos que eles deveriam ser suas testemunhas em todo o mundo. O fato de que o tempo de seu retorno não deve ser revelado explica a insistência com que Jesus destaca seu caráter inesperado e a consequente necessidade de vigilância. Mateus 24, 44 e 50, 25, versículo 13 e Marcos 13 e 35. Portanto, meus amados irmãos, Jesus falou muito bem que iria para o Pai, iria preparar moradas e que voltaria como? De forma inesperada, quando ninguém estivesse vigiando. Assim será a volta do Filho do Homem. Todos estarão bebendo, comendo, dando-se em casamento. Mas ele falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, nós precisamos estarmos olhando para quem? Para Cristo Jesus. Essa aula de hoje vem de encontro ao nosso interesse de estarmos olhando para Cristo Jesus. Estarmos olhando para a palavra de Deus, lendo Apocalipse, porque uma das bem-aventuranças desse livro é o quê? Bem-aventurado quem lê
e que ouve e que atende às palavras desse livro será bem-aventurado. Portanto, nós precisamos cada dia mais estarmos vigilantes, estarmos lendo a palavra do Senhor, principalmente lendo o Apocalipse, porque o crente que confia em Deus, que tem comunhão com Deus, ele não vai ler Apocalipse com temor, com medo, com receio. Claro, com temor a Deus, sim, com tremor e reverência a Deus, sim, mas também com sua alegria, com sua esperança no Senhor, porque nós temos um futuro, meus irmãos, nós temos uma vida eterna para desfrutar. Maranata, Maranata, nós precisamos cada dia mais clamar pela segunda vinda do Senhor Jesus, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu, do lado do Senhor Jesus, porque Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, que possamos cada dia vigiar e vamos levar a palavra do Senhor, vamos levar a palavra do Senhor nas nossas famílias, no nosso círculo de amizade, nas redes sociais. Antes de fazermos a conclusão da nossa aula de hoje, eu quero abordar com você, segundo esse manual bíblico MacArthur, sobre algumas características das 7 igrejas do Apocalipse. As críticas e os elogios que Jesus Cristo fez a elas. Veja só. O elogio à igreja de Éfeso. Rejeita o mal, persevera, tem paciência. Isso serve para mim e para você. E qual foi a crítica? Abandona o seu primeiro amor. Abandonou o seu primeiro amor. Essa foi a crítica que Jesus fez a ela. E qual a orientação? Pratique as obras que praticava no princípio e a promessa, o direito de comer da árvore da vida. A igreja de Esmirna, qual foi o elogio? Suporta o sofrimento com graça. E agora a crítica? Nenhuma. A igreja de Esmirna não recebeu nenhuma crítica por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual foi a orientação? Seja fiel até a morte. E a promessa, a coroa da vida. A terceira igreja de Pérgamo, mantenha a fé em Cristo, foi o elogio. E qual foi a crítica? Tolera a imoralidade, a idolatria e heresias. E a orientação, arrependa-se. E a promessa, o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Glória a Deus. A igreja de Tiatira. Qual foi o elogio? Amor, fé, serviço e perseverança, fazendo mais agora do que no princípio. Qual foi a crítica? Tolera o culto à idolatria e imoralidade. E qual foi a orientação à igreja de Tiatira? Juízo iminente, mantenha a fé. E a promessa para a igreja de Tiatira, qual foi, professor? Autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. A igreja de Sardes, qual foi o elogio? Alguns guardaram a fé. E a crítica, professor? Uma igreja morta. E a orientação? Arrependa-se, fortaleça o que resta. E a promessa? Os fiéis serão honrados e vestidos de branco. E a penúltima igreja, a igreja de Filadélfia, o elogio persevera na fé. E teve crítica à igreja de Filadélfia? Não, nenhuma. E qual foi a orientação? Retenha o que você tem. O que? A fé. E a promessa à igreja de Filadélfia, qual foi? Um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. E por fim, a igreja de Laodiceia. Teve algum elogio? Nenhum. E qual foi a crítica? Era uma igreja indiferente. E a orientação a essa igreja? Seja diligente e arrependa-se. E por fim, a promessa, qual foi, professor? Um direito de sentar-se com Cristo em seu trono. E para a nossa conclusão, aprendemos nesta lição sobre a relevância de estarmos atentos à mensagem de Cristo à sua igreja, a revelação sobre o Deus uno e trino e o que fez por nós e quem somos para Deus. Então, uma lição bastante didática. Por isso que eu procuro estudar outras referências além da nossa revista, porque nós, como professores, nós precisamos trazer conteúdos além da nossa revista. Não para aparecer, mas para que a gente possa trazer um conhecimento mais amplo e um entendimento melhor e maior sobre a palavra do Senhor. Desde já eu te agradeço pela sua presença,
Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe seu ministério, abençoe sua igreja, sua vida. Ore em meu favor, estou orando por vocês também. Fique com Deus na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.